Fala galera, beleza? Vini novamente aqui para mais uma aula de anestesiologia. Na verdade, a última aula do bloco de técnicas anestésicas básicas. E nesta aula vamos finalizar falando sobre bloqueio do nervo nasopalatino. Como podem ver aqui na região em amarelo, região inervada pelo nervo nasopalatino, de canino a canino do palato, que é o nervo que está aqui, ó. Este nervo aqui, nervo nasopalatino. Nós falamos na aula passada do nervo palatino maior e agora vamos falar do nervo nasopalatino. E galera, como vocês já sabem, se vocês gostarem do vídeo, deixem seu like, me deixa muito feliz. Muito obrigado de coração a todos vocês. E se ficar alguma dúvida, podem deixar nos comentários ou na nossa página no Instagram, Odonto Channel, beleza? Então vamos começar a falar bloqueio do nervo nasopalatino. O nervo nasopalatino, vamos primeiramente falar, nós já vimos onde ele está localizado, agora vamos então falar a área anestesiada. Já que nós vimos onde está localizado, que é na mucosa de palato, que é no palato de canino a canino, então qual vai ser a área a ser anestesiada? Toda esta mucosa, o periósteo e o osso do palato, na região palatina de canino a canino, ou seja, canino, incisivo lateral e incisivo central. Então toda esta região é inervada aqui em amarelo pelo nervo nasopalatino. E quando que devemos anestesiá-la? Aqui é a sua indicação, quando for necessário intervir na região palatina desses dentes anteriores, né? Na região palatina de canino, de incisivo central e incisivo lateral. Exemplo, em posicionamento de grampos nesse local, em raspagem e alisamento radicular, cirurgias periodontais ou extrações dentais. Tudo isso nós devemos anestesiar também o nervo nasopalatino quando formos trabalhar nesta região anterior de maxila, certo? Falado essas características básicas, vamos diretamente agora para a técnica anestésica do nervo nasopalatino. Como sempre, nós devemos começar pela escolha da agulha. Nós devemos optar por uma agulha curta, certo? Lógico que às vezes existe casos que você pode usar a agulha longa, porque muitas vezes quando for anestesiar o nervo nasopalatino, nós já fizemos a anestesia do nervo infraorbitário, por exemplo, alveolar superior anterior e infraorbitário. Então, neste caso, a gente pode ter utilizado uma agulha longa, então já complementa o nervo nasopalatino com a mesma agulha. Mas o ideal é utilizar uma agulha curta, já que não há necessidade de tanta inserção de agulha, e com isso a gente consegue ter melhor manuseio da agulha e melhor controle, certo? Então, agulha curta. E também, continuando falando de agulha, temos o bisel voltado para o osso alveolar. Então, assim, se você não lembra o que é bisel, não sabe o que é bisel, bisel é esse chanfrado que tem aqui na pontinha da agulha, tem um minúsculo chanfrado chamado de bisel, está biselado, no qual vai sair o líquido anestésico neste local. A solução vai ser gotejada e embebida no local, neste local. Por isso que é super importante o bisel estar voltado para o osso alveolar, porque vai facilitar a difusão do anestésico na hora de inserir, né, na hora de fazer a técnica anestésica, na hora de fazer a injeção do anestésico. E nós estamos anestesiando o nervo nasopalatino no palato, então o bisel voltado para o palato do paciente, certo? Falamos da agulha, agora vamos ver o ponto de punção. Nós vamos ver o local no qual vai ser inserido a nossa agulha. Eu trouxe essas duas imagens novamente, uma representando a boca do paciente, o que nós estamos vendo na hora de anestesiar, e uma mostrando o osso, né? Nesse caso, o palato do paciente, mostrando o local onde é ideal a gente anestesiar. O nervo nasopalatino, ele está, né, ele se insere na região de palato neste forame chamado de forame nasopalatino ou também forame incisivo, porque está entre os dois incisivos centrais. Então, ele se origina, ele surge, né, ele ascende ao palato nesta região de forame nasopalatino, por isso o seu nome, nervo nasopalatino, né, ou forame incisivo. Então, nós devemos posicionar a agulha de forma que chegue neste forame ou próximo a ele. Então tem uma estrutura muito interessante, né? Muito importante para a gente na hora de anestesiar, que é chamada de papila incisiva. Esta elevação aqui de tecido mole, de mucosa, esta papila, é o nosso ponto de punção. É nela que nós vamos inserir a nossa agulha para atingir um local próximo
ao forame nasopalatino, forame incisivo, certo? Mas lembrando sempre, galera, essa daqui principalmente, técnicas de palato principalmente. Nas outras também é muito importante, é recomendável, mas nessa aqui é essencial, galera. Anestesie o paciente com anestésico tópico antes de fazer a punção, pois são técnicas extremamente dolorosas. E o máximo que a gente puder reduzir a dor que o paciente vai sentir vai ser melhor para o paciente e para a gente. Então, se puderem, né, neste caso, é muito bom com um algodão, né, com um cotonete, algo assim do tipo, friccionar um anestésico tópico aqui, como por exemplo uma benzocaína, né, o benzotope neste local, e deixar lá por 2 minutinhos, 3 minutinhos no local, fazendo um efeito, dando uma leve adormecida nesse tecido, né, para ficar um pouquinho mais acostumado e sentir menos a punção e na hora da injeção, tá bom? Também, além disso, também tem uma técnica muito interessante, que é a gente inserir o bisel, né? Levemente, a gente faz uma leve punção aqui, só para inserir o bisel, não fazer uma penetração, somente uma inserção levemente do bisel neste ponto, e vai devagar, só gotejando algumas gotas do anestésico, para ir acostumando esta região, né, com o anestésico, e ir já dando uma anestesiada devagar, uma leve anestesiada para o paciente sentir menos dor. Já vai anestesiando um pouco essa região de periósteo e osso, pois na hora que a gente for inserir a agulha e tocar no osso, o paciente não tem aquela dor muito forte de tocar no osso, muito inervado, esse local é muito inervado, certo? Além de ser muito inervado, ainda por cima é difícil de fazer a injeção, então ainda entra com pressão, por isso que dói muito mais, porque esse local, né, olha aqui o osso ele é justaposto com o tecido, então é muito rígido, muito aderido. Então, para poder fazer com que o anestésico embeba toda essa região, tem que ser feito com força. Isso daí causa muito mais dor no paciente. Então, fora essa alta irrigação, essa alta inervação, também tem isso. Tem esse tecido muito fibroso nesse local, muito aderido ao osso. Então, é super importante fazer uma anestesia tópica e fazer esta anestesia progressiva, ou seja, começa levemente inserindo o bisel, fazendo a deposição anestésica e depois fazer a inserção levemente nesta região. E aí sim, depositar o restante, é o que vamos ver agora, né? Inserimos mais um pouco e depositamos o anestésico lentamente, né? Lembrando sempre de aspirar antes, né? Ver se não estamos em contato com algum vaso sanguíneo e podemos injetar o anestésico lentamente até ficar desse jeito, ó, até ficar isquêmico. Observe que isso é ficar isquêmico. Vai ficando mais esbranquiçado o local. Está vendo que o anestésico ele foi se depositando nesse tecido, foi abrindo espaço aqui na junção. E é tão justo, tão rígido, que para o anestésico entrar e se aderir, ele vai comprimindo até os vasos e com isso causa essa isquemia. E então, quando aconteceu isso, já podemos parar. Não precisamos continuar. Então, isso já com pequena quantidade já ocorre. Então precisamos depositar pequena quantidade de anestésico até ficar isquêmico, em torno de até 1/3 de tubete, em torno de 0,6 ml até menos. Ficou isquêmico, tá bom, pode parar. Porque depositar anestésico demais é sempre prejudicial, pode causar até mesmo necrose do palato, dependendo do anestésico que está sendo utilizado. Então sempre tomar cuidado, depositar sempre pequena quantidade de anestésico até ficar isquêmico e já está tudo certo. Se ficou desse jeito, é certeza que vai anestesiar. Em torno de 3 a 5 minutos já vai estar anestesiado, certo? Como que eu vou saber se realmente deu certo a técnica? Como eu já falei, nós temos os sinais subjetivos e os objetivos. Os subjetivos é o que o paciente sente e relata, sendo que pode ser um começo da técnica anestésica, mas não que realmente todo o dente foi anestesiado, todo o local foi anestesiado. Como, por exemplo, neste caso, uma dormência da parte anterior do palato. E como objetivo, ou seja, certeza que deu certo, a ausência de dor durante o tratamento. Se o paciente não sentir dor, nós temos certeza que a técnica anestésica foi bem realizada, que é o nosso objetivo. Com isso, nós finalizamos todas essas aulas básicas de técnicas anestésicas mais utilizadas para anestesia tanto de dentes mandibulares quanto de dentes maxilares. Espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham entendido esta matéria. Eu fico por aqui. A gente se vê em próximos temas, em próximas aulas, tá bom? Se ficou alguma dúvida, podem deixar mensagem aqui nos comentários ou na nossa página no Instagram. E também, se gostaram, deixa aquele feedback positivo que me ajuda demais, eu fico muito feliz. Obrigado mesmo por você estar aqui.
Obrigado por sempre acompanhar o crescimento do canal e a gente se vê numa próxima. Um grande abraço e até mais!